Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, continuando a explicação, agora sobre a aula 3. Essa aula 3 é referente, então, o estudo mesmo de números racionais. Como representar esses números racionais. Eu cheguei a dizer, então, são números na forma de fração. E tem uma regrinha. No caso aqui, vocês estão vendo essa forma aqui. Os números racionais são representados então pela letra Q maiúscula, de acordo com a leitura. Essa parte que está em bege aqui em destaque, o que vocês têm que ler ali? X, tal que x vai ser uma fração. Com P, o P pode ser um número que está ali em cima, na parte do numerador, um número inteiro. E o Q também pode ser um número inteiro, só que não pode ser o zero. Daí tem uma regra um pouquinho diferente. Já que não existe divisão por zero, a gente não representa nenhuma fração com um denominador zero. Esse é o significado de número racional. São frações que a gente consegue representar utilizando números inteiros no numerador e no denominador, só que o denominador não pode ser zero. No numerador pode ser zero, embaixo outro número, zero sobre 5, zero sobre menos 3. E essa é a característica dos números racionais. A gente pode ter números positivos e números negativos representados ali numa fração. E a gente vai utilizar aquelas regras e sinais que a gente acabou aprendendo. Por exemplo, a gente numa fração, em cima dela o numerador mais 2 e o denominador menos 5. A gente não pode ter dois sinais numa fração. A gente vai entender fração como sendo uma divisão, e de acordo com a fração, divisão, né? Regras de sinais. Se o denominador mais 2 e o numerador é menos 5, divisão envolvendo números com sinais diferentes, a fração, então, no caso, o resultado se torna sempre negativo. Então, a gente vai trabalhar com o significado que as frações vão ter um sinal para representar elas. Se a gente está olhando separadamente, o numerador pode ser qualquer número inteiro, o denominador pode ser qualquer número inteiro que não seja o zero. A gente vai acabar lidando então com regras e sinais envolvendo aí divisão, tá? Na parte que a gente já estudou de números inteiros. A diferença é que nessas divisões o resultado pode ser que seja inteiro ou não. O número racional então envolve o número que seja uma divisão, que o resultado não seja inteiro. Que mais? Então, o principal, todos os números que a gente consegue representar em forma de fração, a gente chama de números racionais. A gente representa eles pela letra Q. Existem números que a gente não consegue fazer isso. É um número em forma de vírgula e a gente não consegue representar esse resultado em forma de fração. E outro significado, além disso. Quando a gente observa ali, então, a leitura raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 45, são resultados de raiz quadrada, por exemplo, que o número é um número com vírgula, o resultado. E a gente olha ali, depois da vírgula não tem repetição. O 1, o 6, o 2, o 2 e o 7 não tem repetição. Por exemplo, ali quando eu falo 3,16227, o 2 não continua na repetição, vem o 7. Então, isso indica que não há repetição após a vírgula. Que mais? A raiz quadrada de 45. 6,708203. Por mais que a gente está olhando o zero ali, ó, 708203. O zero não continua na repetição, não aparece o zero na próxima casa. 00000. Então, essa é a ideia. Se a gente está observando um número com vírgula, essa ideia de três pontinhos garantindo que continua os números após a vírgula, só que a gente não tem uma precisão para escrever todos eles ali. A gente tem que entender que são infinitos números após a vírgula e que não tem um padrão, não tem repetição após a vírgula. Essa é a definição de número irracional. São números que a gente não consegue escrever em forma de fração. Então, número racional lembra a razão. A fração, então, envolvendo dois números. E
O Q maiúsculo, conforme está escrito aí, é a primeira letra da palavra quociente. Quando a gente pensa no resultado de uma divisão, quando a gente fala quociente, esse resultado da divisão a gente pode chamar também de razão. Essa razão, então, por isso, número racional. E, continuando. Essas são as explicações. Então, para vocês do sétimo ano, o que é importante lembrar? Falou de números racionais, são números que podem ser escritos em forma de fração. A diferença, existem números que não podem ser escritos em forma de fração. Nesse caso, a gente chama de números irracionais. É um próximo conteúdo, tá bom? E, lembrando, a gente já estudou, então, por exemplo, no sexto ano, pelo menos, conjunto dos números naturais. É a primeira matéria quase do primeiro bimestre. São os números que a gente utiliza para fazer a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai aumentando, sempre de 1 em 1. Não é necessário representar os números naturais com os sinais de positivo. Vocês estão vendo ali pela leitura ali do vídeo, tem duas formas de representar números naturais. Os números que estão aparecendo ali não precisam aparecer o sinal de positivo. Outro conjunto que a gente estudou agora no sétimo ano é o conjunto dos números inteiros, representados aí pela letra Z. Esse sim, de preferência, a gente coloca o entendimento. Os números inteiros são três tipos de número. Os inteiros negativos, os inteiros positivos e o zero. A ideia do zero, ele acaba até sendo talvez o número mais importante, ele é uma referência para os números inteiros. A partir do zero a gente separa antes dele os negativos, depois dele os positivos, tá? Pensando nessa lógica. E o terceiro conjunto, então, que a gente está estudando nesse momento é sobre números racionais. O significado ali, vocês estão vendo que eu coloquei uma leitura para vocês, como classificar esses números. Pode acontecer do número ser natural, ser inteiro e ser racional? Pode acontecer dele estar na mesma classificação. Os números naturais são os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São esses números que estão aumentando de 1 em 1. Se a gente pensar, eles são, a partir do zero, são inteiros positivos. A diferença, então, números naturais não podem ser inteiros negativos. É uma diferença de um conjunto para o outro. E para ser um número racional, basta você conseguir escrever esse número em forma de fração. Então, aqui tem exemplos de classificação envolvendo o número natural, inteiro e racional, quando ele é cada um desses casos. Eu vou colocar então aqui, vocês já viram que o 2 pode ser um número natural, ele pode ser um número inteiro, e também ele pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. É isso que está escrito aqui nesse primeiro exemplo. O menos 7, ele não pertence aos números naturais, porque ele é um número negativo. Então, não faz parte do conjunto dos números naturais o número menos 7, 7 negativo. Ele pode ser inteiro? Pode. A palavra inteiro ali representada pelo Z maiúsculo. Pode ser um inteiro negativo, tudo bem. Ele pode ser transformado em uma fração? Também pode. Então, nesse caso ali, o menos 7 ele pertence a dois conjuntos, só não pertence ao conjunto dos números naturais. Números que não são inteiros ali, um inteiro e um quarto. A gente já olhou e fez a leitura de um exemplo disso daí anteriormente. Seria um inteiro 1,25, se a gente transformasse essa fração em um número com vírgula. 1,25 não é natural, não é inteiro. Ele pode ser transformado em fração? Pode. Esse número misto pode ser uma fração imprópria. Já foi comentado em outra aula sobre isso. Se ele pode ser transformado numa fração única, a parte inteira e a parte em forma de fração num número só em forma de fração, então ele é um número racional. E o último exemplo ali, raiz quadrada de 15. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. A raiz quadrada de 15 é um número com vírgula que está entre o 3 e o 4. Só que ele é um número decimal, nesse caso aqui, voltar novamente. É como se fosse a raiz quadrada do 10 e a raiz quadrada do 45. É um número decimal que tem infinitas casas decimais para representar ele. A gente utiliza os três pontinhos ali e não tem repetição após a vírgula. Nesse caso, ele não pode ser transformado em uma fração. Ele não é inteiro e não pode ser transformado em uma fração.
Então, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. A raiz quadrada de 15, o resultado disso daí, também não vai ser um número inteiro. E também não pode ser transformado em uma fração. Também não é um número racional. E agora vem uma ideia do diagrama que está aqui. Todo número natural, ele está ali, ó, de azul, representado ali no centro, vocês vão entender o seguinte. Todo número natural pode ser inteiro. Nem todo número inteiro pode ser racional. Então, um conjunto de números cabe dentro do outro, de acordo com essa definição. Vamos lembrar que a parte dos números inteiros tem a parte dos números negativos. Eles não podem ser considerados números naturais. Então, o conjunto dos números naturais cabe dentro do conjunto dos números inteiros. É uma forma de pensar assim. Todos os números naturais, todos os números inteiros podem ser representados em forma de fração. Então, ao mesmo tempo que o número é natural ou o número é inteiro, se ele pode ser transformado em fração, ele pode ser considerado um número racional. E lembrando que também nos números racionais, nem todo número que está ali escrito pode ser transformado num número inteiro. Por exemplo, 0,45. O zero que está ali não é uma parte inteira. Aliás, o zero que está ali garante que não tem nada na parte inteira. O 45 que está após a vírgula garante que só tem essa parte decimal. Nem todo número racional que pode ser escrito em forma de fração, a correspondente dele nem sempre vai ser um número inteiro. E agora eu vou perdão. Tem uma definição aqui que vocês vão fazer uma leitura no arquivo, que eu acabei de comentar ela. E eu vou fazer um segundo vídeo com orientação sobre as atividades, tá? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final.